Você já procurou alguma vez alguma pessoa, querido ouvinte? Você já procurou uma pessoa que você gostaria muito conhecê-la e você não teve a oportunidade? Ou depois de muito tempo você teve a oportunidade de encontrar essa pessoa, conviver com ela e ver que essa pessoa realmente é maravilhosa? Eu fico olhando muitas vezes para algumas oportunidades que Deus me deu na minha vida. Eu pude conviver bem de próximo com o pastor Chet, eu pude conviver bem de próximo com o pastor Ari Veloso, eu pude conviver com algumas pessoas de muita influência nesse país, pensando na vida de igreja. E eu sou muito grato por isso. E um dia havia um fariseu que era uma autoridade entre os judeus. Ele vai a Jesus de noite e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É interessante essa história, eu gosto dessa história aqui de João capítulo 3, porque Nicodemos vem a ele e diz: Mestre, não tem quem faça o que você faz. Eu queria ver isso também, eu queria ver mais disso. Eu queria estar mais com você. E Jesus diz: se você quer mais disso, então você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: como é que pode alguém nascer de novo? E Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí Jesus mostra a ele que ele veio a esse mundo para isso, para que todo que nele crê tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta certeza da vida eterna era o que Nicodemos queria. Nicodemos estava ansiosamente procurando uma resposta para a sua vida. Ele era fariseu, ele ensinava as pessoas, ele mostrava o caminho para as pessoas, mas dentro dele existia dúvidas e ele queria tirar essas dúvidas. E lá em João capítulo 7 diz: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é galileu? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. É interessante essa história. Nicodemos continua andando com Jesus, mesmo de longe. Mas ele sempre defendia Jesus, mesmo contra a vontade de todos os outros fariseus. Mesmo que ele tivesse errado aos olhos dos outros, ele ainda dizia: nós não podemos condená-lo simplesmente sem ouvi-lo. Nós não podemos fazer. E é interessante que daí os outros dizem: você também já é galileu? Na realidade a pergunta aqui está errada. A pergunta devia ter sido: você também já é cristão? Você já nasceu de novo? Porque Nicodemos, naquela noite em que Jesus lhe ensinou lá em João capítulo 3, ele deve ter ido para casa com 500 perguntas dentro dele. E se perguntando sempre de novo: como é que eu faço isso? E Jesus diz para ele: você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa aceitar o Filho de Deus. Você precisa aceitar o caminho de Deus. E esse caminho continua sendo exatamente o mesmo caminho para nós hoje. Tem muitas pessoas que dizem: a minha vida é uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida não sei o quê, uma vida virada aos contrários. É isso que Jesus quer, para isso que ele veio. Por isso que ele diz: eu vim para que todos sejam salvos e tenham a vida eterna. Ele quer a salvação de todos, ele não quer a salvação só de alguma meia dúzia. Ele gostaria de salvar a todos. Mas ele sabe que esse mundo, o ser humano é cabeçudo e dá mais atenção ao diabo do que a Deus. E vão queimar no inferno porque deram atenção para o diabo.
E aí o diabo vai rir deles lá. Em vez deles um dia estar usufruindo da glória celestial, vão estar usufruindo da desgraça. Porque eles não queriam tomar uma posição. Não queriam ver como Deus transforma. Você já notou o que acontece? Tem pessoas que frequentam lugares de alcoolismo, botecos. E aí um e outro acaba caindo na igreja, se converte, e aí ele anda pela rua com a Bíblia debaixo do braço. E o que os outros fazem? Eles normalmente zombam. Mas no fundo, eles estão dizendo que ela está certo. Ele encontrou o caminho. Ele foi liberto do alcoolismo. Ele foi liberto dos vícios. Ele foi liberto da maldade. E Nicodemos veio com esse grande desejo. Ele queria ser liberto das coisas. Ele queria viver uma vida transformada, uma vida modificada. E aonde nós encontramos Nicodemos mais uma vez na Bíblia? Lá no capítulo 19, verso 29, capítulo 19, mais uma vez ele diz assim: estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Alguém gastaria 34 quilos para embalsamar alguém, se ele não amasse essa pessoa? Ele foi um seguidor abnegado. Mesmo que os outros desprezavam, mesmo que os outros falavam mal dele, mesmo que os outros se opunham às posições dele, ele ainda assim não tinha vergonha de confessar: eu continuo abençoando a vida deste homem e eu continuo crendo no que esse homem está fazendo. E Nicodemos é um exemplo para todos nós. No sentido de nós seguirmos irrestritamente a Jesus, independente do que vai acontecer, independente das circunstâncias que eu vou estar. Eu vou conhecer Jesus, mesmo que ele seja um estranho para mim, mas eu posso conhecê-lo através deste livro aqui. E se eu conhecer, Deus vai transformar a minha vida. E se você não tem capacidade de leitura, existe hoje a possibilidade de você receber a palavra em áudio. E você poder ouvir a palavra, escutar a palavra, entender a palavra, conhecer a palavra e daí colocá-la em prática em sua vida e vivê-la para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus esteja abençoando e que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Deus te abençoe.